Bom, vocês estão com um resumo aí, lá está bem explicadinho o passo a passo. Aqui eu vou tentar ser o mais breve possível para poder pegar o resumo todo. Como que a gente vai fazer? A gente tinha até a P2 comparações entre duas médias, por exemplo, uma população A e uma B. Eu usei o exemplo no outro Fuja de altura dos índios de uma tribo. Então tinha a altura dos índios da tribo A e a altura da B. Você queria saber se as tribos poderiam ser consideradas como alturas iguais na média populacional, digamos assim, sabe? Você pegou uma amostra de uma tribo e uma amostra de outra. Agora, só com aquela ferramenta que a gente tinha, fazer comparação de três médias já ia dar um trabalho a mais, porque começa a ficar aquela combinação, né? Tipo, você tem que fazer AB, AC e BC. Aí se você fizer com 4 já vai começar a ficar gigante, com 10 vai ficar impossível, 2 a 2 ficar fazendo média. Então, o pessoal bolou uma ferramenta que é para descobrir se tem pelo menos uma média diferente. Assim, você pode botar 30 e esse teste te responde. Tem uma, pelo menos, não quer dizer que seja a única, mas tem pelo menos uma que é diferente das demais. E aí com isso você consegue saber qual que é diferente. Então, por exemplo, você tem lá as alturas médias de, sei lá, 5 tribos. Aí deu 1,70, 1,75, 1,72, 1,73 e 1,52. Você fala, caralho, essa tribo é muito mais baixa. Provavelmente a média dela deve ser menor do que as outras. Quando sua nova recusar, você já espera que essa última tribo seja com uma média diferente. Mas como você comprova isso? Fazendo a P2. Entendeu? Tipo, aqui o ponto é descobrir se há alguma diferente ou não. E vai ser isso que a gente vai fazer. Tá, como que a gente vai fazer isso? Eu não sei nada de ANOVA, nem sei P2 direito. Não tem problema. Que o pessoal não me escute, né? Tipo, o pessoal do vídeo pode, mas assim, se vocês falarem, eu vou mentir. Você vai precisar meio que pegar a receita para resolver. Entender o processo vai ser fundamental para você, tipo, ficar confiante. Porra, tá fazendo sentido, era para dar mesmo, a diferença entre linhas estava esquisita. Mas se você não entendeu nada assim e falou, pô, só tive 5 horas para estudar isso aqui, beleza, aprenda a receitinha que você ainda tira talvez a nota que você precisa, porque essa prova vale muito. Tá, para isso, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar calcular somas e valores a gente chama de graus de liberdade, são informações. Na P1 eu falei, mas foi bem rápido, que tipo assim, quando você tem lá o cálculo de um desvio, você tem um desvio amostral, né? Você tem lá a soma, isso aqui é só um rascunho, não precisa copiar. Você tem a soma de um xi menos um x barra ao quadrado, acho que é isso, né? Dividido por n. Aí a gente fala que fica com n menos 1, esse aqui tá muito... E lá na P1 ainda, faz um tempão, a gente justifica que esse menos 1 aqui, ele compensa a informação que você está usando do x barra. Tipo, você pegou um conjunto de dados e calculou um valor, um x barra. Então você já não está usando o valor da média original, você está usando um outro valor para calcular um estimador. Então você perdeu ali alguns dados, informação no meio do caminho. E um jeito de você compensar isso é tirando o que a gente chama de 1 grau de liberdade. Você tinha N informações e quando você usa uma combinação linear dos dados que você tem, você perde uma informação. Tá bom, por que eu falei tudo isso? Porque o que a gente vai fazer aqui é isso em ANOVA. Você vai calcular um estimador de variância. Tudo bem, ele é diferente, ele é esquisito, ele é feio, tem umas fórmulas esquisitas. Mas não deixa de ser isso aqui. Aí, ele chama de soma de quadrados a parte do numerador. Então, o que a gente chama de x menos x barra ao quadrado vai ser calculado diferente. Mas isso aqui é uma soma, e isso aqui continuam sendo graus de liberdade. Então, a gente vai ter uma tabelona que vai ser o que você está analisando, que vai ser linhas, colunas, repetições, interação entre linha, coluna e repetição, coisas assim, resíduos. E aí, depois dessa linha, depois dessa coluna, você vai ter uma outra que chama soma de quadrados, que é essa parte de cima. Depois você vai ter graus de liberdade. A próxima chama quadrado médio, que é pegar S e dividir por S. Então, no final, a gente está calculando um S calculado, a gente vai calcular um outro, que é um residual, dividindo um pelo outro, a gente tem uma estatística F, aí finalmente você tem um F calculado, um F crítico, e aí você olha se deu para cima, para baixo, resolve ou não. Essa é a receita, bem simplificadamente, do que a gente vai fazer. Eu vou focar aqui no procedimento para vocês conseguirem fazer as questões, até porque elas estão resolvidas bem na calma no resumo. Então acho que se eu correr um pouco na explicação vocês me parem, senão eu vou indo, porque além de tantas explicações
simplificado, a gente precisa ver outras coisas. Tá, o que a gente vai precisar de notação aqui? Sempre que você tiver um conjunto de dados, eu vou começar sempre pelo mais simples e depois pelo mais complexo. Então a gente vai ver um exemplo de a nova para um critério. O que é isso? Eu tenho várias médias e eu quero compará-las em relação a um quesito. Então eu tenho vários pneus, a quilometragem que eles aguentaram e eu tenho a durabilidade medida, né? A durabilidade medida pela quilometragem que eles aguentaram percorrer. Então você vai ter lá pneu A, B, C, D, da marca A, B, C, D e a durabilidade. É um critério só. Eu não vou comparar colunas de durabilidade, só vou comparar as marcas. Mais pra frente vai ter a novas que a gente vai comparar as duas. Então vai ter, por exemplo, tem empregados exercendo algumas atividades, duas, por exemplo. E aí você vai comparar se algum empregado pode ser melhor do que o outro e se alguma atividade tem média maior que a outra, rende mais que a outra, por exemplo. Aí você vai ter dois critérios. Aí, piorando isso, depois você pode ter assim, um funcionário realizando uma atividade, se eu só medir uma vez é muito pouco, então eu vou medir umas 5 vezes para esse mesmo cara. Você até então, sem ver essa aula, você falaria, posso usar a média desses valores e pôr na tabela. Mas não, o que a gente vai fazer é um modelo que já considera a repetição, porque daí fica mais preciso ainda. Mas só vai complicando e para aqui, né, na real, para aqui. Então eu vou passar o primeiro de todos, que é só um critério, vai te comparar médias. Por mais que a gente use S2 em algum momento, S quadrado, né, variâncias, a gente tem que lembrar que é um teste de médias. Tem alguém, eu não lembro quem, é difícil lembrar, mas alguém me mandou uma mensagem, como que eu resolvo esse exercício? O exercício era um teste de variâncias. Não é a nova, é um teste em que você tem várias amostras e você quer comparar as variâncias das amostras. Então, cada amostra tem um desvio, você quer saber se algum tem um desvio maior que o outro. Não é isso que faremos aqui. Faremos aqui valores. Então, se você mediu resistência, você está medindo se algum tem mais resistência que o outro. Durabilidade, se algum tem mais durabilidade que o outro. Tempo médio no trânsito. Você vai descobrir se alguém tem tempo médio maior no trânsito que o outro. Não desvio. É bem diferente. Tá. Nessa tabela que a gente vai ter, para a coluna é a mesma coisa. Por isso que eu só pus da linha. A gente vai sempre usar I como linha e J como coluna. TI vai ser sempre soma dos valores da linha. Então você recebeu um exercício, você nem sabe o que é, mas você sabe que é a nova. Pega as somas da linha e põe lá do lado. Tem a linha toda, você pega e já põe a soma da linha. Faz isso para todas. Ou pode fazer na calculadora, mas sempre calcula e deixa lá marcado. Você vai fazer também a soma dos quadrados de cada valor. Então, pega o primeiro valor e leva ao quadrado, soma com o quadrado do segundo, até o final da linha. Beleza, a gente vai calcular, se a gente somar todas as vezes, a gente tem a soma total e o quadrado total. Beleza. Como que vai ser feito o nosso teste? Ele é sempre assim. Você tem algo que você conhece, que é você tem um modelo que você assume e você tem coisas que ficam de fora do modelo. O que ficar de fora do modelo a gente chama de resíduo, faz sentido, né? Seria o lixo, né? O que ficou de fora, o que não entrou. E aí, qual que é a ideia? Você tem, nesse caso, um critério, a gente vai chamar, sei lá, entre amostras, por exemplo, que seria entre as linhas. Se só tem linhas, vai ser comparação entre linhas, entre marcas do pneu, por exemplo. Então, você vai ter uma soma de quadrados, vai ser tudo, e tudo é o quê? Tudo é entre as linhas, mais o que o seu modelo não pega, que seria o resíduo. Tá. E como que a gente vai fazer isso? Deixa eu já pôr até o quadro. Vou pôr ele... Vou pôr a fórmula, né? Melhor pôr a fórmula, daí a gente consegue pegar bem. Soma dos quadrados totais. Provavelmente você vai pegar o quadrado total, que aqui é quadrado, eu não vi aqui, cadê? Mas eu acho que é isso, aqui é Q, né? Menos alguma coisa. Cadê isso? Você tem aí? Aqui. Q, que é o quadrado total, menos uma parcelinha aqui, que é T ao quadrado sobre NK. É bom para quem tiver depois. A gente tem K médias, comparando, né? E cada marca, amostra, tem N elementos. Então,
você vai pegar T ao quadrado sobre N elementos por amostra vezes K médias, né? K amostras, né? Beleza. Essa é a nossa soma. Perceba que se você dividir isso por um valor, ele chama lá de variância total. Essa é a soma dos quadrados total. Aí a soma dos quadrados entre amostras. Como que a gente faz isso? Deixa eu ver se é esse daqui que a gente faz por... É o somatório do... Isso. Somatório de I até K igual a 1 até K. Então, nas suas K amostras, da soma da linha ao quadrado sobre o número de elementos menos a soma total ao quadrado sobre NK. Certo? E o outro, que é o que faltava, você tira dessa fórmula aqui. Sempre. Quando? Sempre. Resíduo é resíduo. É tudo que você não calculou. Fica mais fácil pensar assim. Ah, mas em graus de liberdade também. Totais são 10, 7 são entre linhas, 3 são residual. É isso. Sempre assim. Tem fórmula, mas eu acho que não compensa ficar quebrando cabeça com isso. Tá. Graus de liberdade dessa brincadeira toda. Total. Graus de liberdade total são todas as informações que você tem. Então são MK. Como você usa x barra em algum momento, que eu falei ali, você tem que tirar um valor. Então é MK menos 1. Acho que eu só vou falar isso aqui, porque eu vou pôr a tabela lá. Tá, entre amostras, você está comparando várias amostras, cada uma com N elementos, beleza, mas são K amostras. Em algum momento você tirou um Mi verdadeiro e pôs um X barra, então você também vai fazer, em vez de K, você vai usar um K menos 1. Então, até vou pôr aqui, ó, grau de liberdade total, NK menos 1. Grau de liberdade entre amostras é o K menos 1. Beleza. E o outro é a diferença. Vocês preferem que eu faça... É porque depende do tempo. Vocês preferem que eu faça a tabela mostrando isso aqui como se fosse, tipo, explicando a tabela do zero? Ou pôr a tabela já falando o que eu vou fazer pondo os valores, tipo, em vez de pôr a fórmula? O que vocês preferem? Vocês que sabem. Exercício com número direto ou com fórmula? E depois número? Fórmula. Direto no número? É direto. Oi? Direto. Direto? Tá bom. Tá, vamos lá. Fonte da variação, então. Isso aqui é o quadro que você, se não te der, você vai fazer. Você pode pôr no formulário um quadro desse. É muito útil, né? Fonte da variação. Aqui, como a gente só tem um critério, vai ser fonte entre linhas. Você tem lá embaixo sempre o total. Você não usa o total no final das contas. Você calcula a soma dos quadrados e os graus de liberdade. Para quê? Para descobrir o resíduo. Pronto, descobrir o resíduo é isso que você usa. O que você quer é o resíduo. Se tiver colunas aqui, você vai falar entre linhas e o resíduo você descobre um valor, entre colunas e o resíduo você descobre outro. Se tiver repetição, entre repetição e o resíduo você descobre outro. É sempre assim. É sempre em relação ao resíduo e sempre par a par. Então, nesse caso, a gente só vai ter um valor para comparar, porque a gente só tem um critério, 1, 2, 2 e assim vai. Beleza. Soma. Não vou ficar escrevendo. Soma dos quadrados. Pronto, tá aqui. Grau de liberdade. Aí o que ele chama de quadrado médio, que seria a variância mesmo, que é pegar aquele numerador e dividir pelo denominador sem os graus de liberdade. Quadrado médio. Agora sim começa a brincadeira. Você vai ter um S2 entre linhas e um S2 residual. Quando você dividir um pelo outro, você vai calcular uma estatística F, né? Que é uma comparação de duas variâncias amostrais. E aí você tem um F crítico. Só para saber, algum professor já falou de p-valor? Não. Falaram muito pouco, deram exercício com p-valor? Não. Tá, tem alguns lugares que não usam, tipo, calcular uma F e calcular um crítico. O cara calcula uma F e ele sabe que é 5% a significância, só que aí ele descobre para essa F qual que é a significância. Tipo, em vez de calcular os dois, ele fala assim, ó, essa F
deu 5,8% de significância. Então está acima do que eu aceitava como erro. Então eu recuso, entendeu? Mas já que eles não deram, então melhor ainda. A gente calcula um limite e calcula da amostra. Se passar do limite, rejeita. Se não passar, não rejeita. Tá. Resíduo, né? Certo. Se ele não falar nada, você usa 5%, mas eles costumam falar lá na prova. Como que é essa F crítica? Daqui a pouco eu falo da F, mas é fácil, né? É uma F com um grau de liberdade aqui, um grau de liberdade aqui e o alfa, significância. Eu pus no resumo da P2 uma carinha com medo, tipo de nabo, porque se você pegar isso aqui ao contrário, você erra tudo. Tipo, se tiver assim 6 e 11, dá um valor. Se você pegar 11 e 6, pega o outro. Então, lá normalmente o que aparece? Aparece uma F, uma tabela da F falando assim: os dados das colunas dizem respeito ao numerador, aí é isso daqui. Tipo, ele explica, né? Não vai querer que você adivinhe, mas presta atenção, porque daí você erra tudo. Porque se dá um valor muito esquisito, você calculou certo, chegou aqui, sua prova é teste, você vai rejeitar ou não, você pegou o valor errado, você errou no final e cagou tudo. Tá, eu vou fazer só uma vez, nas outras eu não vou fazer isso. Aqui vem a soma entre linhas, aqui a soma total, a fórmula está ali. Aqui tem a soma residual, que é feita por diferença. Como por diferença? Total menos entre linhas. Aqui você tem K menos 1 termos, e aqui você tem NK, que é tudo, menos 1 termos. E aí em cima fica a diferença. A diferença até fica isso aqui, mas não decora essa fórmula. Tipo, na hora o número é muito mais fácil. O que é o quadrado médio? É você pegar esse daqui e dividir por esse. É exatamente o que você faria numa coluna do Excel, né? Você já monta ela uma do ladinho da outra para dividir uma pela outra na próxima coluna. Esse é o S2 entre linhas. Aí você vai fazer o S2 residual. Não vou fazer o total? Não. Mas quer K N menos 1. Beleza. Quem é sua F calculada? Agora ficou mais fácil ainda. É o que você quer sobre o resíduo. E aí você compara com esse daqui. Agora, qual é... vou até por aqui, né? F. Calma, sei lá. Já estava, né? Agora o F crítico vai ser o quê? Se você está usando esse sobre esse, é igualzinho a P2. Esse daqui tem quantos graus de liberdade? K menos 1. Então vai entrar K menos 1 aqui. Esse daqui tem Kn menos 1. Kn menos 1. Pronto. A F tem uma distribuição, deixa eu pegar lá. Uma distribuição meio esquisita, que ela sobe muito no começo, atinge 1 de média. Não precisa nem saber isso na real, mas eu vou mostrar porque até no resumo tá e fica um pouco mais visual, fica mais entendível, né? Você vai ter lá a sua distribuição de probabilidade assim. Aí aqui está a estatística F, aqui está a FDP. Beleza. Você calcula o valor crítico associado a uma significância alfa. E aí você compara o seu valor calculado com esse crítico, certo? Alguma dúvida até aqui? Nada? Na P2 eu chamei muita atenção de você sempre colocar esse valor como o maior dividido pelo menor. Não sei se vocês lembram. Eu sempre queria fazer isso para pegar sempre a cauda da direita. E eu até falei, bom, se ele falar que o teste é bicaudal, na F não faz diferença, porque quando você põe o maior sobre o menor, você já sabe que é maior que 1. Essa bagaça toda é maior que 1. Você botou o maior sobre o menor. Então nunca vai ser a parte da esquerda. Aqui a gente não precisa se preocupar com isso de jeito nenhum. O resíduo é sempre menor do que você está modelando. Pensa bem, é quantidade de informações e quantas quantidades o modelo agrega. Você tem quantidade total e a quantidade entre linhas. Se o que está sobrando de lixo é maior do que o que você está conseguindo captar no modelo, seu modelo é horrível. Você tem 20 informações, 13 são lixo, 7 você pegou. Porra, no mínimo, meio a meio, mas no mínimo mesmo um pouquinho maior.
Então aqui sempre vai dar para a direita. Se o valor calculado deu maior que o crítico, rejeita, hipótese nula. Lá deve estar já em teste, então já deve aparecer a resposta do problema. Então se eram durabilidades, não vai aparecer, você rejeita a hipótese nula ao nível de 5%. Vai aparecer, por exemplo, posso afirmar com 5% que os pneus têm durabilidades diferentes. Mas é isso, vocês sabendo de onde vem o teste, como fazer e a resposta final, acabou. Vamos fazer um exercício então com essa tabela já pronta aqui. Eu vou só falar porque está no resumo. Então, ó, compare as três médias e veja se há alguma diferente das demais ao nível de 5% de significância. Vou pôr aqui os dados da tabela só para a gente ver de onde a gente tira. Página 10, isso aí. Eu acho que alguém mandou lá no grupo o PDF disso aqui, então vocês compartilhem também, porque daí quem vê isso por vídeo depois consegue ir acompanhando. 3 amostras, né? 1, a 2 e a 3. Aí tem valores só, aleatórios. Beleza, isso é um problema de ANOVA de um critério. Por que um critério? Você só está comparando as amostras 1, 2 e 3. Um de 2 critérios seria, além disso, ter alguma informação que ajuntasse as colunas, elas teriam informações iguais. Seria tipo, compare os alunos numa prova e as questões da prova. Aí tipo, você poderia pegar a primeira coluna e falar, bom, é a primeira questão. Então eu posso descobrir se a primeira questão tem uma média de acertos maior que a última, por exemplo. Tá, na resolução eu já fiz bonitinho passo a passo, então eu só vou falando aqui. Só pra gente ter um pouco de intuição. Se vocês tivessem esses dados, valeria a pena fazer uma nova mesmo. Pensa bem, a primeira amostra tá lá, 60, tem um 59, mas tá tudo pra cima do 64, 62, 65, vai, uma média de 63 que seja. Tá com 60 e poucos. A segunda tá com 70 quase, tá bem maior. E a última tá bem pequena, 50 e pouco. Então você tem aquela dúvida, só, pô, se eu tirei do mesmo lugar, não sei de onde veio esses dados, mas de algum lugar que tenha vindo, a dúvida se a amostra 1, 2 e 3 são diferentes é válida. Você tem uma certa motivação para fazer esse teste. Tá, como que você faz esse teste? A gente precisa calcular SQ. Mas para calcular isso, você vai ter que fazer aquela parte da notação, calcular a soma das linhas. Eu vou pôr acho que em vermelho, meio que por cima mesmo, fica feio, mas tudo bem. A soma dessa linha aqui é o T1 lá, eu calculei deu 316. Se alguém calcular e der diferente, pode falar. Aqui deu 348, aqui deu 271. Beleza. Calcula T1, T2, T3. Eu não sei se fica didático para quem está assistindo por vídeo depois, mas para vocês está dando para levar isso aqui, ó, rabiscando em cima da... Tá. Vocês vieram, né? Vocês têm que ter o privilégio. Beleza, calculamos T1, T2, T3. Vamos calcular agora a soma disso tudo aí. É só somar a soma das linhas, né? Somar a soma das linhas. Beleza. Agora a gente precisa... a gente também vai precisar de todo jeito calcular os Qs. Então, se você estivesse fazendo esse exercício na mão, você pegaria 64 ao quadrado, mais 66 ao quadrado, mais 59 ao quadrado, mais isso ao quadrado, mais isso ao quadrado e soma tudo. Tendo a calculadora à disposição, né, vocês vão ter,
vai somando com aquele M+, qualquer coisa me pergunta que eu explico a qualquer hora como que armazena e calcula. E aí você tem lá um somatório x quadrado, é o nome que aparece lá, é assim, né? Somatório x quadrado. É bem diferente do que a gente vai usar para o SQE. Para o SQE a gente usa somatório da linha inteira e isso ao quadrado. Mas tudo bem, fazendo o exercício vocês vão pegando a diferença. Bom, calcula esse T aqui. Acabei calculando um valor importantíssimo, que é a somatória dos valores das linhas ao quadrado dividido pelo número de elementos, que é quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Então pega esse daqui ao quadrado, divide por 5. Dá soma tudo isso, divide por 5. Dá 58, 88, 0,2. Algum professor falou sobre casas decimais? Não? Nenhuma recomendação sobre casas decimais? Tá, o que eu faço sempre? Eu uso pelo menos uma casa. Tipo, você pode até usar duas, mas mais que isso é nojeira, assim. Uma casa eu acho que é ideal, assim, se arredonda redondamente simples, né? 5 você arredonda para cima e o resto para baixo. Acho que tá bom. Se der muito 5, você usa duas casas, mas não encana com isso que normalmente o valor para rejeitar calculado e crítico costuma ser distante. Ou você rejeita mesmo, ou você não rejeita mesmo. Não vai ser um arredondamento que vai alterar a sua resposta no final, principalmente sendo teste. Beleza. Como eu calculo agora SQE? Eu vou pegar esse daqui e subtrair isso ao quadrado sobre NK. Sendo NK 5 vezes 3. Então tá. Só falando assim, acho que não fica o didático que eu gostaria, mas cabe no tempo que a gente tem. Beleza. Como que fica isso aqui? 598,53. Fazer o total de azul. A soma total você vai precisar do quê? Vocês já vão ter colocado na calculadora, ele vai dar 58959. E aí você já tinha calculado ali atrás T ao quadrado sobre NK. Você tinha calculado para chegar nessa primeira soma. Então você vai pegar esse valor e tirar T ao quadrado sobre NK. Vai resultar 6773. Beleza. Quem está com a calculadora aí só faz para conferir se está certinho. Faz isso menos isso. Fala para nós quanto deu. Tem um ao quadrado, escreve 5 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. O somatório, o primeiro valor que a gente calculou ali, Tem um ao quadrado. esse daqui, Deixa eu ver. Só tem um. esse daqui, Ao quadrado. Eu faço cada valor ao quadrado só? não. Quando você fizer cada valor ao quadrado, você chama de quê? O T é a soma da linha, e aí tipo, eu vou até pôr ele mais discreto, eu gosto de perguntar. Tem um ao quadrado só, a somatória da linha ao quadrado. Isso. Entre linhas, você pega a soma da linha já fechada, 316, ao quadrado, e divide pelo número de elementos da linha, 5. Soma isso com 348 ao quadrado, dividido por 5 nesse caso, e soma também com 271 ao quadrado, dividido por 5. Foi bom você perguntar, se ele desse 3 amostras e tirasse uma daqui, tipo, ele pôs a primeira amostra com 5 elementos, a segunda com 5, a terceira com 4. Essa fórmula aqui entraria um NI, digamos assim, porque é o da linha sobre quantos elementos tem na linha. Foi ótimo você perguntar. Eu não sei quão provável é, mas pode ser, né? Tipo, ele dá uma amostra com 8 elementos e 6. Tipo, vai saber por que a outra amostra foi mais difícil captar algum elemento.
ou estavam muito não confiáveis, né? Isso acontece, tipo, na real é mais isso que acontece do que o exercício todo constante. Quanto deu isso aqui? 78,8? Beleza. Tentar usar essa mesma cor para eles. Tá, se vocês entenderam o que eu falei até agora, esse daqui, se você está usando entre linhas, você pega o número de linhas e subtrai uma informação. Porque em algum momento você calcula uma variância e aí perde um valor para você usar x² e não a média verdadeira. Então você tem 3 médias e você tira 1. Beleza. Aqui são os valores totais, só que você também usa as variâncias para calcular isso aí. Então você vai tirar 1 do valor total. Seria 3 vezes 5, 15, menos 1, 14. E aí o que eu falo para vocês, sempre, o resíduo é sempre por diferença. Pode ter a fórmula que quiser para o resíduo, que ela é difícil, normalmente ela é a mais esquisita de todas, e é por isso mesmo, porque o pessoal chega nela por diferença. Beleza, agora ficou fácil. Faz aí, vão fazendo e vão me falando, que é mais rápido. Divide esse por esse. Fala aí. 299.26? Então, na hora da prova você pode usar 2,3 já. Isso que eu estava falando do arredondamento. Não precisa se preocupar com 2,6, sabe? Esse tipo de coisa. Isso aí. Esse daqui, 78,8 por 12. 6,6? Tá. Agora é esse por esse. Estou te alugando, né? Bom, eu vou usar agora a resposta de 3. Calma aí, tá? Dá 45,34 mesmo, né? Isso aí. Isso não dá tanto. Dividir esse por esse, 45. Aí você vai caçar lá na tabela da F. Agora fica fácil, para você sempre preencher aqui, você olha sempre o primeiro e o último é o residual. Então se tiver linhas, você usa linhas como primeiro e o último residual. Se tiver linhas, colunas, repetição. Tá bom, quando for o F da repetição crítica, você vai usar F da repetição, grau de liberdade da repetição e o residual. Aqui é sempre residual. É por ele aí. Sempre aqui um negócio verde aqui, ó. Sempre é o do resíduo. Beleza, acho que é 2, 12. E esse exercício devia ter falado 5%, eu não tenho certeza, mas acho que é. É 5%? É, boa. 5%. Isso aqui dá 3,89. Ou seja, para eu falar nessa amostra aí, toda cagada, na verdade ela está toda cagada mesmo. O primeiro elemento tem média intermediária entre o segundo e o terceiro, e as médias entre o segundo e o terceiro são muito distantes. Um é 70, um é 50, outro é 60 e pouco. Então, para esse caso, você afirmar o nível de 5% de chance de estar falando besteira, que tem uma amostra pelo menos diferente da outra, você teria que ter calculado um 3,89. Perceba quão longe está seu valor calculado. Então, ao nível de 5% de chance, você pode afirmar que tem diferença. O que eu falei para vocês de p-valor, se em algum momento surgir, eu acho que não vai surgir na prova, mas é até bom saber, porque na prática o que eles mais usam é p-valor, não ficar calculando o valor crítico. Eles pegam como se fosse aqui o limite da sua distribuição, que é o valor calculado, e descobre a significância dele. Tipo, dá na mesma. Só que aqui nesse exemplo ele é melhor ainda. Porque você vê que tá, o 3,89 pega 5%. É um acumulado, né? Ele pega lá do infinito positivo e joga até aqui 5%. Se você está muito longe disso, quer dizer que a chance real de você estar errado, se isso aqui fosse o crítico, seria, sei lá, menor que 0,2%. Então, tipo, a chance é gigantesca, 99,9% de
aquilo ali tem uma média diferente da outra. Intuição entendemos, exercício entendemos, cálculo, receita. Alguma dúvida? Porque o resto vai ser generalizar isso, passar para dois critérios, linha, coluna. Depois vai ser dentro de cada um. O próximo vai ser, por exemplo, esse aqui deu 64. Aí a gente apagaria 64 e fala assim, eu não medi uma vez só, eu medi mais de uma, o mesmo caminho. 64, 62, 60, 59. E aí vai ter vários para vários. Mas o jeito de calcular é o mesmo. Dúvidas? Não, senão podemos até avançando. Se quiser pausar até, porque pode ser.